Se isso for feito por pessoas carregando carrinhos ou até por robôs, pode gerar um trânsito que fica impossível de organizar. E é por isso que existem as esteiras. Elas são como estradas inteligentes. Aqui em Ponta Grossa, eles têm essa esteira, esse circuito de demonstração, e ele é muito bacana para a gente entender como funciona cada parte. A estrutura de baixo lembra a de uma montanha-russa, com esses cavaletes de aço. O legal é que eles são telescópicos, então você consegue deixar mais alto ou mais baixo, regulando por esses furinhos aqui. Todo o cavalete é produzido aqui mesmo. Ele nasce de bobinas imensas de aço que são cortadas, furadas, dobradas e pintadas. E não é só o cavalete que nasce da bobina, mas todas as estruturas da Amazon. Para sustentação horizontal, a gente tem um trilho que não tá dando para ver agora, mas eu vou tirar essa capinha aqui. Inclusive a parte elétrica fica toda por dentro. Ele também é fabricado aqui e pelos furos você consegue perceber que ele é todo modular para você ir encaixando as peças. Desse lado do circuito, a gente vai ter uma esteira de lona que lembra bastante aquela que você anda na academia, mas essa tem um motor central que consegue comandar até 20 metros de esteira. Para ele conseguir puxar a lona, ela vai passar aqui embaixo por uma espécie de um S que tem roletes motorizados que vão puxar a esteira. Aqui do outro lado a esteira é um pouco diferente, ela é formada por roletes e esse sistema é muito mais legal do que você imagina. Primeiro que você está percebendo que todos os roletes giram ao mesmo tempo, então não é uma peça morta que fica ali só escorregando a caixa por cima, ele empurra a mercadoria, ele dá tração. E onde é que está o motor central que faz tudo girar? Ele está dentro do rolete, então tem alguns roletes motorizados que estão disfarçados aqui. Nessa esteira, mais ou menos a cada 90 centímetros tem um desses. E para todos funcionarem ao mesmo tempo, aqui na lateral a gente tem um conjunto de correias. Cada correia vai ter um rolete que liga com o que vem atrás e com o que está na frente. Esses roletes coloridos, eles têm um revestimento de borracha que é para dar um pouco mais de tração. E os que eu achei mais legais são os roletes que ficam aqui na curva, porque eles são cônicos. O diâmetro aqui na parte interna é muito menor do que o da parte externa. Isso faz com que fique parecida com uma pista oval de corrida. Você vai ter a curva bem inclinada. E isso é muito importante porque se não fosse assim, quando a caixa chegasse aqui, ela iria escapar da curva. E esse formato cônico não é do cilindro em si, é de uma capa que é colocada em volta dele. Aqui nesse trecho, a gente consegue perceber que a distância entre os roletes e a largura deles pode variar bastante. E isso depende do tipo de caixa que está transportando. Como aqui é uma demonstração, tem os dois jeitos diferentes. Uma coisa bem legal que tem aqui no começo é esse equipamento. Ele consegue direcionar a caixa para esteiras diferentes. O nome disso é MRE, que vem do inglês Move Route Equipment. Aqui o equipamento ainda está sendo montado, então a gente consegue ver por dentro. Cada rodinha dessa aqui, na verdade, é um rolete motorizado. O motor está aqui dentro. E essa movimentação na horizontal vai ser feita por servomotores que ficam aqui embaixo. Ó. Conforme eles giram, o conjunto inteiro gira em cima. Isso tudo é possível porque a cada 2 roletes motorizados, a gente tem uma placa controladora. Ela pode ser comandada à distância e consegue parar o motor, acelerar, dar mais energia para ele ou tirar no momento em que eu coloco a mão. Uma diferença grande entre a esteira de lona, que parece ser de academia, e o rolete é que a esteira de lona tem um transporte mais contínuo, mais uniforme. Aqui a gente consegue controlar cada motor individualmente, então dá para ter um acúmulo maior de caixas. Enquanto uma parte da esteira está andando, a outra consegue parar, direcionar a caixa para um lado, para o outro. O transporte pode ser muito mais complexo. Uma coisa que me surpreendeu na esteira como um todo é que ela é mais segura do que eu imaginava. Eu achava que se eu colocasse a mão entre os roletes, meus dedos iam prender, mas isso não acontece porque um está girando para dentro e o outro está girando para fora. Então, se eu coloco a mão em cima, ela só é empurrada para frente como se fosse a caixa. Inclusive, se eu forçar demais os roletes, eles param. E se eu soltar, eles voltam. Todo o conjunto de esteiras é controlado por um cérebro, que é essa máquina.